Quero convidar você para ler comigo o Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1. O texto vai ser colocado aqui atrás também na tela, caso você esteja sem Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. Tempos depois houve outra festa, e Jesus estava de volta a Jerusalém. Perto da porta das ovelhas havia um tanque chamado Betesda, em aramaico, com 5 pavilhões. Centenas de doentes, cegos, aleijados e paralíticos ocupavam esses pavilhões. Um homem inválido estava ali havia 38 anos. Quando o viu estendido ao lado do tanque, e sabendo por quanto tempo ele estava ali, Jesus lhe disse: "Você quer ficar bom?" O homem respondeu: "Senhor, quando a água é agitada, eu não tenho quem me ponha no tanque. Tento chegar, mas sempre alguém chega antes." E Jesus disse: "Levante-se, pegue sua maca e comece a andar." O homem ficou curado imediatamente, pegou a maca e saiu dali. Existe dentro de cada ser humano, de cada pessoa que está aqui hoje à noite, inclusive, desejos. Nós somos seres que desejam o tempo todo. Nossa peregrinação humana, ela é marcada por buscas, nós queremos coisas. E buscamos aquilo que nos falta, ou pelo menos não deveríamos gastar nosso tempo buscando aquilo que para nós não é importante. Felicidade, nós estamos em busca da felicidade. Por quê? Porque nos falta. Se nós estivéssemos completos e plenos de felicidade, a gente não precisava mais ir atrás dela. A gente busca paz. Por quê? Porque em algum lugar dentro de nós existem conflitos, guerras. Porque se eu tivesse absolutamente em paz, eu não precisaria ir atrás de paz. Sentido de vida, talvez seja a grande pergunta de todo ser humano: qual é o sentido da vida? Por que nós precisamos ter um sentido? Porque nos falta. Por que a gente vai atrás, compra o livro, vai no curso, vem na Betesda? Porque nos falta um sentido na vida. Esperança, nós queremos ter esperança, é um desejo do nosso coração. Por que queremos ter esperança? Porque em alguma dimensão da vida estamos desesperados, estamos desanimados, estamos sem uma razão, talvez, para seguir em frente. Por isso que desejar não é um problema. Desejar faz parte da nossa vida, faz parte da nossa humanidade. A grande questão não é se você vai desejar ou não, é o que você deseja. A grande questão não é você estar em busca ou não, a grande questão é você estar em busca de quê? O que você está querendo produzir com a tua vida e o que você está querendo viver enquanto passa por essa experiência humana. Então todos nós queremos novas situações. Nós queremos transcender. Nós queremos ultrapassar o estágio em que estamos e ir para um novo estágio. A gente quer andar na casinha do jogo, de quando a gente era pequeno e jogava aquele jogo de jogar o dado e a casinha, passe 3 casas para frente. A gente continua jogando isso, mas com mais riscos. A gente continua nessa busca de continuar, tentar e conseguir dar o próximo passo. E às vezes a gente não consegue, mas a gente está sempre buscando isso. Repito, não há problema nenhum nisso, em querer subir o nível e ir para o próximo estágio. Não há problema nenhum, desde que você já tenha pensado e questionado que joguinho que você está jogando. Porque nós estamos falando da tua vida. Nós estamos falando da tua história. Nós estamos falando do teu legado. E a vida é uma oportunidade única, né? Não tem ensaio. A gente já está fazendo e a gente já está estreando e a gente já está mostrando para as pessoas como que a gente crê, como que a gente quer viver. Eu tenho alguns textos na Bíblia que eles são muito especiais para mim, eles me acompanham a vida toda e esse é um deles. Eu gosto dessa história, eu gosto da abordagem de Jesus, já falei nesse texto muitas vezes e gosto também, inclusive, de falar muitas vezes no mesmo texto para eu conseguir entender ele de outras maneiras e de pegar outras ideias e aprender outras coisas, e é o que eu quero fazer com você hoje à noite. Jesus, no texto que nós lemos, ele faz uma pergunta retórica. Que é uma pergunta retórica. É uma pergunta que não tem como finalidade obter uma resposta. A pergunta retórica é aquela que quem faz já sabe a resposta. E a intenção da pergunta é gerar
uma reflexão. Entende? Isso é uma pergunta retórica. Por que eu estou te fazendo a pergunta? É porque eu não sei? Não, eu sei. Mas eu estou querendo gerar em você uma reflexão. A pergunta ela tem um desdobramento, não é de colocar um ponto final, né? Sim e não. Eu faço uma pergunta para quê? Para que aquilo se desdobre em outras coisas e a gente vá caminhando e vá aprendendo e vá crescendo através de uma pergunta. E às vezes, ela é inclusive, às vezes parece ingênua, parece uma pergunta simples demais, parece tola. Mas na vida o que a gente precisa é de perguntas simples, sabe por quê? Porque nós somos simples. A gente foge da simplicidade exatamente para não ter que responder algumas perguntas. A gente começa a pensar em coisa complicada para não ter que lidar com as coisas simples. Jesus faz o caminho inverso. Não, para de lidar com as complicações e responda às coisas simples da vida. Para de ficar tentando descobrir coisas do outro mundo enquanto você não consegue lidar com a tua segunda-feira. Para de tentar entender de fato e absolutamente quem Deus é se você não consegue amar a pessoa que está sentada do teu lado. Jesus faz o caminho inverso. Ele coloca a questão simples exatamente para que todo mundo faça parte do jogo. Porque o reino de Deus é para todos. E Jesus faz muitas perguntas retóricas, que ele sabe a resposta, mas a intenção não é ensinar Jesus. A intenção de Jesus é fazer com que a pessoa abordada pense. Porque o reino de Deus é o reino das pessoas que pensam. Das pessoas que têm coragem de se questionar. Das pessoas que têm coragem de olhar para os seus próprios planos, para os seus projetos de vida e, às vezes, se preciso for, colocá-los de lado ou jogá-los fora. Esse método da pergunta é o método socrático. Quem aqui gosta de filosofia sabe o que é. Que é uma investigação filosófica que ela acontece por meio do diálogo, no meio da conversa. Que o professor, ele propõe ao aluno um processo de reflexão que acontece através do questionamento, com perguntas simples. Jesus utiliza esse método com muitas pessoas, em diversas situações, e ele faz isso também na história que nós lemos hoje. E a pergunta de Jesus é: o que você quer? É uma pergunta retórica? Claro que Jesus sabe o que ele quer. A gente tem uma pessoa que está paralisada na vida, ele está há 38 anos sem sair do lugar. Estagnado, sem possibilidade, sem sentido na vida, sem felicidade, sem esperança, sem paz. E aí chega Jesus e pergunta: o que você quer? É uma pergunta simples, ela é ingênua, num primeiro momento parece ingênua. Parece que ele fala, não dá para pensar numa perguntinha mais elaborada. Não, mas a nossa vida não precisa de perguntas elaboradas. Sabe que a nossa vida precisa de respostas sinceras. Nós não precisamos de coisas complexas, nós não precisamos de sermões super elaborados e nós não precisamos de palavras difíceis. A gente precisa da coragem de responder as coisas simples. E repito, a gente não quer ficar de frente com as coisas simples. A gente quer coisa complicada, porque a gente pode se esconder atrás do não sei, difícil demais. Isso não é para mim, a gente até se vitimiza. Não, essa questão que ele está colocando é difícil demais, eu não dou conta. Não, Jesus faz a pergunta que mexeu com aquele homem e que quer mexer com a tua vida hoje, nesse começo de ano, onde acredito que você desenhou algumas coisas para a tua vida, fez alguns planos, tem alguns sonhos que você quer realizar esse ano, e a pergunta de Jesus acaba caindo no nosso colo hoje. O que você quer? Ela parece simples, mas é uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas. O que você quer? Se aparecesse o gênio da lâmpada aqui hoje à noite e falasse o que você quer, só um pedido, não é 3 não, que aquele lá é muita coisa, um só. Ou a gente ia ficar em parafuso para responder o que a gente quer. É difícil responder. Aliás, eu acho que existem 2 perguntas quase insuportáveis: o que eu quero e quem sou eu. Não é que eu pergunto quem é você, você diz teu nome. Não perguntei teu nome, eu estou perguntando quem você é. Eu sou advogado. Não perguntei a tua profissão, perguntei quem você é. São 2 coisas difíceis, 2 perguntas, nossa, tão simples, né? Pois as coisas simples, elas nos desafiam a responder questões
complexas da nossa vida. Jesus quer fazer o mundo emocional desse homem voltar a se mexer. Porque ele está parado há 38 anos, como você acompanhou comigo no texto. E a posição física dele revela a posição emocional dele. Aquela ausência de movimento físico, ele revela uma ausência de movimento toda. E por isso a história acaba tendo conexões comigo e com você, porque talvez você não tenha problemas físicos, mas você sente a sua vida totalmente estagnada. Porque você se mexe, mas você não sente que você anda. Porque você se movimenta aí no dia a dia fisicamente, mas você não sente que você cresce espiritualmente, emocionalmente, relacionalmente. Porque nós, de alguma maneira, ficamos assim. Vira e mexe, a vida coloca peso sobre nós e a gente fica extremamente cansado e extremamente travado. Jesus está nos chamando a cuidar de algumas questões, acho que de muitas, mas eu consegui pensar para nós hoje à noite aqui 3 e quero repartir com você. A primeira delas é uma palavrinha que está um pouco na moda, chamada procrastinação. O que é isso? Procrastinar é deixar para depois o que pode gerar vida nova em você hoje. Isso é procrastinar. Ou pelo menos é a maneira como eu quero que você guarde isso hoje. O que é procrastinação? É quando eu fico deixando tudo para depois. Não, essa resposta não serve. Eu quero que você guarde o seguinte: procrastinar é você deixar para depois atitudes e decisões que poderiam mudar a tua vida agora. E que por alguma razão você não está tomando essa decisão de mudar de vida agora. Você está deixando para depois. E aí vem aquela perguntinha extremamente incômoda, que é: quem disse que você tem depois? Quem disse que a gente tem amanhã para deixar isso para o amanhã? Não, mas nós temos um ano todo pela frente. Bom, isso é o que a gente quer. Agora, se a gente vai ter mesmo, não tem como saber. Então a gente fica deixando algumas coisas para depois, sem ter certeza nenhuma se nós teremos um depois. A gente deixa para sexta-feira o jantar com os amigos que poderia ter sido feito na segunda, porque reunir amigo não precisa ser sexta. Mas a gente deixa para sexta, e a gente não sabe se vai ter o amigo sexta, e a gente vai sempre procrastinando. Estou dando esses exemplos mais do nosso dia a dia, porque é sempre assim, tu procrastina o quê? É o regime, a lei, enfim, isso aí todo mundo faz mesmo, não tem jeito. Inclusive, se você fez aquela velha promessa de ler a Bíblia em 1 ano, corre que o ano está indo já, hein? Você está atrasado. E por que a gente procrastina? Bom, por N razões, pode ser por medo, por preguiça, por baixa autoestima, por falta de confiança, por se boicotar, por N razões a gente fica deixando as coisas para depois. E é muito estranho a gente deixar para depois algo que a gente quer viver hoje, mas por alguma razão a gente fica jogando sempre para depois, e a gente consegue encontrar culpados, e a gente consegue encontrar argumentos para deixar a nossa vida, as nossas decisões sempre para o amanhã, porque não é para amanhã, é para o amanhã. E o amanhã é o quê? É abstrato. Quando que é o amanhã? É sábado? É abril? É dezembro? Pô, dezembro. Essa é a nossa questão, a gente não deixa as coisas para amanhã, a gente deixa para um tempo muito distante que a gente nem sabe se terá. Então eu sei que às vezes a gente na vida precisa esperar, precisa se fortalecer, precisa arranjar recursos interiores. É verdade que a gente precisa de tempo, não dá para sair fazendo tudo, toda hora, o tempo todo, mas vamos combinar, o contrário também não pode ser a nossa verdade, de sempre ficar arranjando desculpas para jogar as coisas para amanhã. Porque a vida vai passando e de repente a gente está à beira da vida há 38 anos esperando alguma coisa acontecer. E aí você pergunta, escuta, você está esperando o quê? E aí fica esse silêncio que ficou aqui. A gente está esperando o quê? Estou esperando aquele fulano. Mas ele falou que vinha? Não, mas eu estou esperando. Então 40 anos de repente pode ser pouco. Não, eu estou esperando aquela tia rica minha que não tem filho morrer. Essa tia não morre, viu? Deixa eu te avisar. Ela enterra vocês e não morre.
Não, não tem que ficar esperando tia morrer, nem nada disso. A gente fica arranjando desculpas para ter uma mudança de vida. Ela podia acontecer hoje. A gente precisa parar de se esconder no amanhã, porque o amanhã, na verdade, vira uma caverna, onde a gente fica lá escondidinho. Então, o que é o amanhã? É o nosso quarto secreto, onde está tudo. Não, assim, amanhã eu faço. E quando Jesus pergunta assim, você quer ficar bom? Ele está mexendo com o quê? Com o campo do desejo, da vontade. Jesus, inclusive, deixa claro que não tem problema desejar, porque Ele mesmo está instigando o desejo. O que você quer? Você quer ficar bom? Porque você tem que começar hoje, porque você até agora não respondeu e você está aí sentadinho esperando por quem não ficou de vir, e 38 anos foram embora. E a péssima notícia é, não volta. Esses 38 anos não vão voltar, eles foram. Tempo não se renova. Passou aquele dia, passou. O dia de hoje passou, passou. Nunca mais volta. Teremos outras quintas-feiras, tomara, mas essa aqui nunca mais. Acabou. Então Jesus está mexendo com a agenda desse homem, com o tempo. E meio que questionando, escuta, até quando você vai ficar deixando para depois? E olha o que você fez com o seu depois. Né? Porque essa questão, há 10 anos ele falou, vou deixar para depois. E o que ele fez com o depois? Nada. Há 15 anos ele falou, não, amanhã eu vejo isso. E o que ele fez com esse amanhã? Nada. 20 anos ele olhou e falou, não, esse ano eu mudo. O que ele fez com essa decisão? Nada, porque agora já são 38 anos. E 38 anos a gente pode ler como uma metáfora do quê? De uma vida. Não precisa ser a sequência, de 1 a 38, é o que? Cara, é todo o tempo, é toda uma vida, é todo um processo, é toda uma relação. A relação tá disfuncional, e aí? E vocês vão arrumar quando? Não, amanhã, e passa 10 anos de casamento e está assim, 40 anos. Não, mas foram só 10. Não, mas parece 40, de tão chato que foi. E a gente está sempre deixando para o amanhã. Tão abstrato. E nada mais é do que uma fuga para a gente não ter que lidar com as nossas questões hoje. Jesus também mexe com uma palavrinha que também está muito famosa hoje, que é o autoconhecimento. Tem um monte de gente vendendo autoconhecimento como assunto de hoje, e Jesus está há 2000 anos falando sobre isso. E antes dele já falavam sobre isso. A gente precisa aprender a se conhecer para a gente poder encarar as nossas questões. Jesus está pegando uma pergunta para dizer o seguinte, qual é a visão que você tem de você mesma? Ah, não, a minha mãe acha. Não é o que a sua mãe acha. É qual é a visão que você tem de você. Não, tem razão, meus filhos me falaram. Não é o que os teus filhos falaram. É o que você pensa de você. Qual é a tua opinião a respeito de você mesmo? Você quer ficar bom? O verbo querer mostra, repito, que Jesus não proíbe desejos, não é errado querer, mas a questão é que é o que eu quero. E quando eu tenho coragem de responder o que eu quero, eu entro num processo de me conhecer. Porque tudo começa com um desejo. E os meus desejos revelam muito da minha vida e dos planos que eu tenho daqui para frente. Então a pergunta, olha que perguntinha, né? Ingênua, você quer o que você quer? Nossa, tão boba, né? Pois é, mas leva a gente a fazer uma viagem interna enorme. O que você quer? Ah, eu quero isso. Faça a lista. No final da lista você vai ter uma pessoa. E aí o exercício é você olhar para aquela lista e saber que tem uma pessoa. E aí você perguntar o seguinte, se não fosse você, você gostaria dessa pessoa? Entendeu o exercício? Faça uma lista de tudo que você quer, de todos os seus planos, de tudo que você acha que é bom de acontecer na vida. Você vai ter uma lista. No final dessa lista, você tem um tipo de pessoa, você tem um tipo de gente. Aí você tem que olhar para aquela pessoa e dizer assim, eu gosto. Ou você vai olhar para aquela pessoa e falar, nossa, que ser humano medíocre. Essa é a maturidade de se olhar no espelho e às vezes pensar o seguinte, eu tenho vivido de uma maneira que eu não suportaria ver nos outros.
eu tenho tocado a minha vida de uma maneira que eu não gosto de ver nos outros. Quando eu vejo quem sou eu nos outros, eu brigo, eu ataco, eu agrido, eu vou embora, eu sou mal educado. Então Jesus coloca um espelho na alma, que daria um nome de livro ótimo, né? Espelhos na alma. Coloca um espelho na alma dele. Para quem não entendeu, é que eu tenho um livro com esse título, tá? Para se dizer assim, meu filho, se enxerga. Se enxerga. Olha um pouquinho para você. Porque você vê todo mundo passando, indo e vindo. E você esqueceu de uma coisa importantíssima nos seus planos, nesses anos que vão e vêm. É você olhar para você. É você fazer coisas para você. Autoestima não é vaidade, autoestima é um mandamento do reino de Deus, sabia? Senhor, qual é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Mas existe outro mandamento de igual importância. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se amar é um mandamento da vida cristã. É se cuidar. Como é que eu posso começar no processo de me conhecer? É eu responder para mim mesmo quais são os meus planos de vida. O que eu quero. Então, Jesus não deixa que o homem terceirize a responsabilidade da felicidade, porque ele faz isso. Não, o que você quer? E ele começa, Senhor, quando a água é agitada, ninguém me coloca na água, porque as águas tinham curas, tinham fama de serem terapêuticas e curadoras. E ele diz, ninguém me leva ali, ninguém me dá a mão, ninguém me ajuda, e ninguém. E Jesus diz, para de terceirizar a felicidade. Para de jogar no colo da tua mulher, da tua mãe, do papagaio, do teu time a tua vida. Assuma o script da tua história. E para de ficar se escondendo atrás dos outros. Porque senão não tem plano nesse mundo que vai fazer com que você chegue no final de 2020 dizendo, uau, que ano legal. Que coisa linda. Então esse exercício de responder a mim mesmo o que eu quero, ele me leva para dentro de mim, me ajuda a me conhecer. E às vezes o processo do autoconhecimento é dolorido demais. Demais, é que a gente sempre acha que é uma coisa, uma estrada cheia de unicórnios e pôneis, e a gente vai ficando feliz, e arco-íris, e no final, nossa, me conheci. Não, querido, essa estrada é dura, porque você vai ficar de frente com uma pessoa esquisita pra caramba, que é você. E que tem desejos, às vezes, vergonhosos. E é você. E por isso que a gente tem que se olhar no espelho. E às vezes é extremamente constrangedor. Mas é melhor o constrangimento de se olhar e entrar num processo de cura do que passar a vida se escondendo e uma hora, 38 anos se foram. E o que a gente fez com a vida? Absolutamente nada. E Jesus também lida com a questão da insatisfação. Porque esse homem está resignado. Ele aceitou. Ele aceitou e se acomodou a viver assim, às margens da existência. Quando Jesus pergunta, você quer ficar bom? A pergunta já tem, como já falei, tantos desdobramentos, e uma delas qual que é? Que revela uma realidade, né? Que está mal. Se eu pergunto para você, você quer ficar bom, significa porque eu estou achando que você está mal. Então a coisa está mal, tá. E porque está mal, ele precisa falar sobre isso. Ele precisa expressar a insatisfação dele com quem? Com o mundo? Com os terceiros que não ajudam? Não, ele precisa expressar a insatisfação com ele mesmo. Porque vamos combinar, se você quiser encontrar pessoas para serem culpadas pelos momentos que você está vivendo, você vai encontrar. Se você quiser encontrar ou terceirizar a responsabilidade de possíveis tristezas tuas, você vai encontrar. E às vezes elas são verdadeiras. A questão é que essa pessoa que te feriu, ela já foi embora e nem sabe que você está triste. A questão é que a pessoa que te magoou já decolou voo e ela está morrendo de rir, está de férias, inclusive. Está na praia, dando risada, e você está aqui jogando a culpa nela. E ela, vida que segue. E com a pergunta, Jesus está dizendo, cara, por que você não para de jogar nos outros?
E começa a olhar mais para você e assuma a sua insatisfação não com o mundo, assuma a sua insatisfação com você. Assuma a sua tristeza com você. Assuma a sua queixa com as tuas próprias omissões, com as tuas próprias desistências, com a sua própria falta de tomada de decisão. E Jesus coloca então a responsabilidade na mão dele. Porque a gente precisa ficar insatisfeito com a gente, isso é extremamente produtivo. Eu já falei tanto isso aqui na quinta-feira, que a gente tem que ficar insatisfeito. Aprendi isso com o professor Cortella, que o animal satisfeito dorme, o insatisfeito vai à caça. A gente tem que ficar insatisfeito com a nossa vida, mas não é a insatisfação do chato que fica reclamando da vida. É a insatisfação saudável de pessoas que estão olhando e dizendo, de fato eu preciso mudar isso aqui. Mas quem tem que mudar não é minha mulher, não é a minha sogra, não é meu irmão. Quem tem que mudar sou eu. Porque inclusive quando você muda, o mundo inteiro muda. Porque a tua lente é outra, você vai enxergar a vida de uma maneira diferente. Jesus quer que ele fique insatisfeito, sabe para quê? Para ele mudar de postura. Porque nós estamos aqui numa reunião de pessoas predominantemente adultas, e acho que já deu para sacar que mudança de ano não muda absolutamente nada na nossa vida. A não ser o fato de que a gente ficou um pouco mais velho. E a gente não pode mais se esconder no ano novo. Não pode, já deu, perdemos essa fantasia. Não, mas o que eu estou precisando é mudar de casa. Pode ser, mas não coloque toda a solução da tua vida em mudar de casa, porque esse cara podia mudar de calçada. Não, eu preciso mudar, trocar de carro. Não, trocar de carro não vai resolver teus problemas emocionais e internos. Não, eu preciso mudar de cidade. Não, você pode mudar de cidade, pode ser que mudar de cidade te faça bem, mas isso não vai resolver todos os problemas da tua vida. Não, eu preciso mudar de marido. É verdade, tem uns aí que você precisava mesmo. Mas pode ser que também não resolva tudo. Então entende, a gente topa mudar de carro, a gente muda de marido, de esposa, de amigo, de cidade. A gente só não quer mudar de atitude. Não, a gente não é muito louco. A gente topa ir embora daqui. Mas fala assim, escuta, por que ao invés de ir embora daqui, você não muda o jeito de ficar aqui? Ah, mas é porque daí dá trabalho, né? Dá. Viver dá trabalho e quem falou que não dava, um grande de um mentiroso. Viver dá muito trabalho. Então, antes de eu mudar de lugar, eu preciso mudar o jeito que eu estou nos lugares onde eu vivo. Porque é muito verdade que quando eu mudo, o mundo inteiro muda, porque a minha maneira de enxergar aquele mundo vai mudar também. Então, às vezes, na vida a gente fica como esse homem, totalmente paralisado, desesperançado, travado, se resignando a coisas extremamente tristes e vivendo à margem da vida, à beira do caminho, jogado e tentando procurar culpados ao invés de procurar soluções. Repito, você pode encontrar culpados, mas isso não vai resolver o teu problema. Ou seja, Jesus nos fala sobre um ano novo nesse texto, que começa quando eu tenho uma nova atitude. Quando eu resolvo me olhar, quando eu resolvo responder, quando eu resolvo ficar de frente com o espelho, aí de fato o meu ano pode ser novo. Isso pode acontecer em janeiro, em agosto ou em dezembro. Mas precisa dessa postura, precisa dessa atitude para que as coisas sejam novas. Porque se não tiver essa atitude, eu vou passar a vida à beira do caminho. Então a pergunta que ecoa é, o que você quer? E você precisa responder, você precisa listar, e lá no final você vai ter um tipo de pessoa, e você tem que responder, o que eu acho de uma pessoa assim se não fosse eu? E aí a gente precisa de muita maturidade, que é a coragem de falar, não, eu vou responder isso aqui como se fosse o outro. Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, um versículo super conhecido de todos nós. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas.
É tão lindo isso porque Paulo está dizendo o seguinte: nós temos em Cristo uma liberação para viver uma vida nova. Todos nós podemos, está livre. A gente cantou aqui com a Lu, o véu rasgou, está tudo consumado. É livre, está livre, a gente pode viver uma vida nova. É uma autorização divina para você viver algo novo, para você tentar algo novo. Se der errado, não tem problema, você tenta de novo. Mas isso não vai acontecer de uma maneira mágica, vai acontecer com uma mudança de atitude do meu coração, que quando eu faço isso, aí o meu ano pode então ser de fato novo. Então o versículo é muito lindo, né? As coisas velhas ficam para trás e eis que tudo se faz novo. É verdade, mas deixe também as suas ideias velhas, que fizeram com que você ficasse à margem da vida, à beira do caminho, por 38 anos. Porque é muito bom saber, nossa, em Cristo tudo se faz novo. Sim, mas se você não deixar as ideias que fizeram com que você caísse à beira do caminho, você vai viver um mês feliz e daqui a pouco você está onde? À beira do caminho, porque fazer tudo novo significa o seguinte: eu vou atualizar aqui a minha mente para colocar um novo conjunto de valores, senão eu vou parar no mesmo lugar. Então, em Cristo tudo pode ser feito novo, está dizendo da liberação espiritual, de que eu posso viver uma vida nova, e da responsabilidade humana. Eu preciso jogar algumas coisas fora, porque senão eu volto a ficar na beira da estrada de novo. A gente precisa deixar as coisas para trás, aprender a olhar para frente. Ou seja, Jesus está instigando a gente hoje à noite com uma pergunta tão simples, a gente olhar para dentro do nosso coração, sondar o nosso coração. E tentar entender por que eu cheguei onde eu cheguei, por que estou como estou, porque em alguma dimensão eu pareço com esse homem à beira do caminho. E recomeçar na vida para mim, uma das coisas mais bonitas da vida com Deus é a possibilidade de a gente recomeçar. É o fato de que ninguém precisa ficar na beira do caminho. Ninguém precisa ficar esperando por ninguém. A gente tem a autorização de levantar e andar. E Jesus ainda fala para ele: pega a sua maca. Pega a sua maca é o símbolo de assim, pega tudo isso aí que te deixou travado, coloca debaixo do braço e pista, vida nova. Essa maca não é mais o lugar onde você se acomoda. Agora você coloca as coisas debaixo do braço e diz quem que está no controle. Agora você vai pegar isso que te paralisou durante tanto tempo, colocar debaixo do braço e dizer: não, agora você vai comigo, porque agora eu estou tomando atitudes. Porque se você não tomar uma atitude, alguém vai tomar por você. E lembre que não tomar uma atitude é uma decisão. Em Cristo tudo pode ser feito novo? Sim, pode. É uma liberação? É, para todos nós, mas é a responsabilidade da gente deixar velhas ideias e absorver um novo conteúdo para que a gente consiga de fato viver uma vida diferente. Então olha para o seu ambiente, olha para a sua vida, olha aí para o teu mundo, faz um risco em volta da tua vida e dá uma olhada como é que estão as coisas aqui. Por que eu estou do jeito que eu estou? E pode ser que você encontre culpados. E diga para você mesmo: não, eu não quero mais colocar culpas, eu não quero mais culpa, eu quero caminhos, eu quero possibilidades, eu quero novidade de vida, eu quero riscos. E eu entendo muito que essa é a proposta da vida no reino de Deus. O reino de Deus não é para resolver problema. Não, mas eu queria passar esse ano com a vida toda encaixadinha. Não, você não é Lego para passar a vida toda encaixadinha, você é um ser humano. Não vai ficar tudo encaixadinho e os seus problemas não serão resolvidos. Ah não, mas aí é palestra desmotivacional. Não, é palestra existencialista. Os seus problemas todos serão resolvidos? Não, porque você não vai ser resolvido. Porque você já é confuso demais. Como é que eu vou resolver todos os meus problemas se eu já sou cheio de questões dentro de mim mesmo? Eu não vou. Então a questão não é tratar a vida como um problema, é a gente tratar a nossa vida como uma experiência, como uma busca. E a gente tem que tomar cuidado para que muitas das nossas ideias, dos nossos valores, não façam com que a gente fique à beira do caminho, esperando por quem não ficou de vir. É mais fácil hoje a gente acreditar espiritualmente que Jesus está passando por aqui, olhando na cara de cada um de nós e dizendo assim: o que você quer?
E tenha coragem de responder. E depois da resposta você vai se conhecer um pouquinho mais. Talvez você vai se amar um pouquinho mais. Talvez você vai se detestar um pouquinho mais. Aí você faz as pazes com você e toca em frente, sabendo que Deus é por nós e isso nos basta. Amém? Fique em pé, eu quero orar com você.